Algo da parte do Senhor também. E depois o pastor Marco Aurélio estará ministrando para nós nessa noite. Que o Espírito Santo continue trabalhando perfeitamente em nossos corações nesse lugar. Paz do Senhor, Igreja do Senhor Jesus. Vocês estão bem? Graças a Deus. Para mim é um privilégio sempre estar aqui nessa casa. Uma casa onde eu cresci, onde eu me desenvolvi, né? Eu sempre fico muito feliz de frequentar aqui, ver rostinhos que foram importantes no meu crescimento, né? Que estiveram comigo, cuidando de mim. Eu era uma dessas crianças que estavam aqui, ó, que ia para a salinha ali atrás. E para mim, sempre quando eu venho aqui é um motivo de muita alegria mesmo. Encontrar cada um de vocês. Tenho um carinho especial por essa cidade, por essa igreja. E queria dizer que amo vocês. Eu queria ler um versículo com vocês, que está em 2 Coríntios, o capítulo é o 4 e o verso 16, que fala assim: Por isso não desanimamos, embora que o exterior esteja a desgastar-nos. Interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Essa é uma palavra que tem falado muito no meu coração. E nós na nossa igreja lá em Botucatu, nós temos sido ministrados muito sobre essa palavra, né? Sobre confiarmos no Senhor. Hoje nós tivemos uma palavra poderosa que fomos ministrados lá. E eu tenho aprendido bastante a confiar no Senhor, confiar nos pequenos detalhes que o Senhor coloca ao nosso caminho. Talvez você chegou aqui nessa noite com algum problema, uma situação que aparentemente aos seus olhos, aos olhos humanos, parece impossível. Você já está desgastado, cansado, mas quando nós olhamos para a palavra do Senhor, ela sempre vai nos motivar a continuarmos firmes na promessa que Ele tem para nós. Assim como Ele fala para Josué: Josué, seja forte e corajoso. E eu tenho buscado confiar no Senhor, e o Senhor tem colocado muitas coisas no meu coração, mas esse dia o Senhor me ministrou no meu coração para eu contar uma história para vocês, para motivar a fé de vocês. Esses dias eu estava ouvindo um podcast de um pastor que eu gosto muito, o pastor Davi Silva, e ele contava uma situação que aconteceu numa igreja que ele estava ministrando a palavra do Senhor. E ele contava que ele estava ministrando louvor, e no meio do louvor o Senhor levou ele a cantar com toda a igreja a música, e ele falou para a igreja: igreja, vire para aquele lado e comece a declarar. E naquela questão eles cantavam uma música que declarava somente aleluia. Aleluia, aleluia, só isso. E aquela igreja toda começou a declarar isso, virado para aquela região. E ele contou que no meio dessa adoração, um casal de avós recebeu uma ligação do seu filho, que estava tendo um bebê naquele momento. E aquele filho liga para o pai e diz assim: pai, nasceu. Em frações de segundo, aquele avô que estava se tornando avô naquele momento, ele tem uma explosão de alegria. Mas em poucos segundos o filho dele diz assim: mas morreu. Naquele momento aquele avô desliga o telefone, ele fica devastado com a notícia. E eles pensam: vamos sair daqui, vamos lá para aquele hospital, ver como está o nosso filho, como está a esposa dele. E algo queima no coração dele: continua adorando, continua levantando a sua voz. E aquela igreja estava toda unida, adorando para aquele determinado local. Quando se passa um tempo,
ele recebe a ligação de novo do filho, e eu acredito que vocês já imaginam o resultado disso. A vida aconteceu. Porque quando nós estamos unidos em um propósito, a palavra de Deus vai dizer, quando nós estamos reunidos em 2 ou 3, em um único propósito, ali Ele está presente. Quando nós como família, como igreja do Senhor, nós estamos confiando que o Senhor tem o melhor para nós. Mesmo que aparentemente eu e você olhamos para a situação que nós estamos passando e parece que nada acontece, que nada flui, que nada anda, as portas só estão fechadas, mas quando nós cremos num Senhor que é o Jeová Jireh, o Deus que não perde, o Deus que não falha, o Deus que não muda, nós sabemos que o melhor de Deus está por vir. Pode não ser no meu e no seu tempo, mas nós cremos que a provisão de Deus, o melhor do Senhor, está por vir quando nós confiamos que Ele tem a palavra final. Talvez você chegou aqui nessa noite cansado, desanimado, como diz essa palavra, mas assim como essa palavra diz que muitas das vezes nós nos sentimos desse jeito, ela vai dizer que o nosso interior se renova dia a dia com a presença do Senhor. E eu queria deixar essa palavra no seu coração. Aplauda o Senhor Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Meus irmãos, quem que veio pela primeira vez hoje? Faz um sinalzinho assim com a mão, queremos te conhecer. Ali atrás, mais alguém que eu não consegui ver? Como vamos receber a nossa amiga, irmã, nessa noite? Isso, quem está do lado, dê um forte abraço, os demais aplaudam ao Senhor Jesus pela vida dela. Glória a Deus, aleluia. Glórias a Deus. Pastor Marco Aurélio, por gentileza. Se coloque de pé, por favor, meus irmãos, vamos orar. Estenda suas mãos para cá, por favor. Senhor, nós nos alegramos em Ti e Te louvamos pela Tua presença. Que bom que o Senhor trouxe o Teu Filho aqui hoje. O Senhor já ministrou uma palavra ao coração dele. E nós preparamos aqui os nossos ouvidos e o nosso coração para receber com alegria, como uma terra fértil, Senhor. E que bom também nessa noite poder honrá-lo, Senhor, entendendo que esse é o princípio que nós caminhamos, saber que nós temos uma cobertura, saber quem intercede por nós, como está escrito, como alguém que vai dar conta da nossa alma, é assim que nós caminhamos, Senhor. Então tudo aquilo que o Senhor já preparou, nós estamos aqui com o nosso coração aberto, para que a Tua vontade boa, perfeita e agradável seja cumprida nesse lugar. Que seja assim nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Shalom, igreja. Amém. Aproveitar que você está em pé, vamos ler a palavra do Senhor Jesus. Só um minutinho aqui que... No livro de Salmos, no capítulo de número 84, 3 versos, versículo 5 a seguir. Salmos 84, e o versículo de número 5 a seguir. Eu esqueci de mudar a configuração ali, irmãos, porque eu coloquei modo economia de bateria, mas agora está no jeito. Ok, vamos lá, Salmo 84, versículo 5. Bem-aventurado os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, que passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques. Vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Amém? Se assente, por favor.
Para mim é uma alegria estar aqui, rever os irmãos. É uma alegria estar acompanhado do meu filho, da minha nora, né? Meu querido presbítero Edson, esses meninos que Deus tem levantado com autoridade, e o meu coração se alegra. Minha esposa não veio porque eu estou com a minha sogra morando em casa, e ela teve que ficar com ela agora à noite. Ela está um pouco debilitada emocionalmente, na verdade, né? E às vezes a gente fica meio que preocupado, visto o horário que a gente vai chegar bem tarde. Mas ela mandou a saudação aos pastores, pastor André, pastor Josué, amém? E à querida igreja, amém? Queridos, na verdade não estava no meus projetos de estar aqui hoje. O pastor Josué sabe, eu mandei a mensagem, era, sei lá, meio-dia e pouco, uma e pouco da tarde, estava saindo da igreja. Meu filho, na verdade, quem fez o convite, falou: pai, vamos lá, vamos lá cultuar em Lins, faz tempo que o senhor não vai lá. Eu falei: é boa essa ideia aí, é boa essa ideia. Então, rapidamente nos aprontamos, nos preparamos para estar. E como o meu tempo foi curto para poder buscar em Deus uma palavra específica para aqui, né, para essa noite, a gente tem um princípio, o pastor Josué é assim, eu passo isso para os meus discípulos, porque não é simplesmente vir aqui trazer uma palavra, né? Esboço nós temos de monte. Abre aqui uma página aqui, vai ver aqui trocentos esboços que a gente vai pregando ao longo do tempo, mas não é sobre isso. Eu sei que toda a palavra de Deus, ela quando vai, ela alcança o coração e faz a diferença. Isso é uma verdade, porque Deus tem compromisso com a sua palavra. Então a gente que é pastor, eu falo isso a gente, porque eu sei que o pastor Josué também é assim, é dessa escola. A gente termina um culto de domingo, a gente vai pregar domingo que vem ou na semana, você já sai, você já desce do altar cumprimentando a pessoa, mas perguntando: Senhor, e aí, qual vai ser a próxima? A gente já sai com essa responsabilidade, com esse compromisso, né? A gente pensa muito sobre isso. E quando meu filho falou, aí nós saímos para almoçar, com a minha mãe tá lá em casa também, e ela tenta se alegrar, mas o dia da gente parece que já acaba. Você está lá comendo, mas você está: Senhor, e aí? Não é sobre uma palavra, é o que o teu povo precisa ouvir. E o Senhor trouxe muita paz ao meu coração acerca da palavra que nós vamos ministrar aqui hoje. Se eu tenho paz, é porque eu sei que tem coração aí pronto para ouvir aquilo que Deus tem falado no seu coração. Precisa te dar direcionamento ao longo da semana. E eu quero pensar um pouco com vocês sobre este salmo, sobre esses versos que nós acabamos de ler. Em especial quero louvar a Deus pela vida do Nilton e Adriana, né? Eu costumo brincar com eles, são meus parentes, é sempre uma alegria vê-los, é muito bom estar com vocês. Queridos, o salmista deste salmo, ele vai nos trazer algumas revelações importantes acerca da nossa caminhada cristã. Ele começa a revelar segredos aqui. Eu sei que todos nós, ninguém gostamos de quando a gente fala assim: e aí como é que está? Está difícil, estou no vale. Não é assim? A gente fala, vale nunca soa bem, né? Essa é a verdade. Mas o salmista vai trazer lições importantes sobre o vale. E é isso que eu quero construir com você. O salmista chega a dizer que esse vale, em algumas versões fala vale de Baca, outros falam vale árido. Ou seja, se identifica que esse vale era um vale muito difícil. E o Senhor já começou também a dar continuidade nesse culto, nessa noite, acerca desses princípios e desses valores. Só que a promessa de Deus,
ela nos ensina que, mesmo quando eu e você estamos passando pelo vale, o Senhor está dizendo que Ele é transformado, esse vale. Quando você é levado para o vale, Deus está dizendo, na sua palavra, que Ele tem poder para transformar lágrimas em fontes de vida. Vale um amém? E eu quero declarar na noite de hoje, pelo poder do nome de Jesus, que às vezes você tem passado por um momento de adversidade, como já foi falado aqui nessa noite, mas desse vale o Senhor está brotando uma fonte, amém? Eu quero construir isso com você nessa noite, conforme a orientação do Espírito Santo de Deus para os nossos corações. O vale, ele sempre é um cenário que às vezes nos dá medo. Imagine você está desfrutando de um tempo de bênção, de abundância, de prosperidade, e de repente o Senhor se apresenta a você e fala: vem meu filho, eu quero pegar na sua mão. Para quê, papai? Onde o Senhor vai me levar? Eu vou te levar para o vale agora. Fala a verdade. Seja rapidamente. Não, eu não quero não. Eu não vou não. Não é assim. Rapidamente você já se posiciona. Só que Deus está dizendo para mim e para você uma verdade. É que o vale, ele faz parte da caminhada cristã. Ele faz parte. E nós, quando entendemos esse tempo, esse momento, a vida da gente, irmãos, ela toma um novo rumo. Eu sei estar no vale, e eu posso dizer como o apóstolo Paulo, né? Eu sei viver bem em todas as circunstâncias. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, e eu vejo a expressão, quando Deus está dizendo, bem-aventurado. Irmãos, essa expressão do original, traduzido para os nossos dias, parece redundante, se fôssemos traduzidos para a realidade do que é essa palavra. Porque a expressão certa é, né, mais que feliz. Não é redundante? Não combina. Porque se você é feliz, você tem termômetro de felicidade? Felicidade é felicidade. Tem termômetro? Eu estou mais ou menos feliz. Não, eu estou, ou não, você está feliz ou você está triste, né? Essa é a verdade. Só que Deus, tentando trazer uma linguagem para que nós possamos entendê-la e compreendê-la, Ele está dizendo bem-aventurado. Então, quando você olha na Bíblia e vê a expressão bem-aventurado, se liga, porque o Senhor está dizendo que você é mais que abençoado, você é mais que feliz, você é mais que próspero. É o que o apóstolo Paulo vai dizer à igreja de Corinto, quando ele diz que Deus é poderoso para fazer o que, irmãos? Infinitamente. Irmãos, infinitamente não era suficiente? Não estava bom infinitamente? O que é infinito para você? Você vai ter infinitamente, né, vitória na sua vida, infinitamente vitória. O que está dizendo? É um caminho de vitória para a vida toda, não é assim? Só que o teu Deus, que é grande, que é eterno, que é o eu sou, Ele conhece o teu coração, Ele conhece as tuas limitações, e Ele diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Isso é muito lindo, irmãos, porque eu tenho que trazer essas verdades para o meu coração, principalmente nos dias difíceis. E é exatamente o que o salmista diz. Deus está te chamando para um caminho de vitória. Deus está te chamando para um caminho de crescimento, de avançar, de prosperar. Irmãos, essa é a vontade de Deus para a tua vida. Você pode ter certeza disso. Mas não significa que você não vai passar pelo vale. Deus não está dizendo isso. E é por isso que o salmista vai escrever: bem-aventurado o homem cuja força está em quem? Em Deus.
em cujo coração estão os caminhos aplanados. Irmãos, o nosso coração tem que estar alinhado com o plano de Deus, porque o vale de Baca é descrito, o vale de Baca é um vale árido, ele é descrito como um vale muito seco, mas nesse contexto, Deus está dizendo, aqui também tem fonte de água, aleluia, e eu louvo a Deus, por quê? Porque o vale, ele sempre vai revelar o quê? A realidade da vida, a realidade da vida, o vale vai sempre dizer isso. O apóstolo João vai escrever as palavras de Jesus, quando ele diz no capítulo 16, ele diz o quê? No mundo, foi falado isso aqui já, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Jesus está dizendo, eu venci o mundo, amém? Jesus está dizendo, eu venci o mundo. O que Deus está dizendo? Os vales na nossa vida não vai impedir o caminho de vitória na tua vida, não pode impedir. O vale vai nos lembrar o que, irmãos? Que você não caminha só, você não está sozinho, porque o Senhor está contigo, o Senhor caminha com você. No Salmo 23, no verso 4, o salmista vai dizer o quê? Ainda que eu andasse, detalhe, olha o que ele está dizendo aqui, mesmo que eu venha andar, na onde? Pelo vale da sombra da morte, o Senhor diz, o salmista diz, não temerei mal nenhum. Por quê? Porque o Senhor está comigo. Você tem essa certeza? Porque a presença de Deus é garantia, é certo que você vai ter vitória. A presença de Deus na minha vida e na tua vida é a convicção, é certeza de que você vai ter um caminho de vitória, é o infinitamente mais, aleluia. E Deus tem te sondado, meu irmão, Deus tem visto as suas dificuldades, Deus tem visto os dias difíceis que você tem passado, Deus tem visto os dias de lágrimas que você tem enfrentado, às vezes na caminhada, mas Deus está dizendo para você nesta noite, Ele está contigo, todos os dias, e Ele fala, o qual passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. O salmista, ele vai revelar algumas outras verdades aqui, porque o salmista está dizendo o quê? Ele está falando o quê? O qual passando pelo vale de Baca. Ele não está dizendo morar no vale, mas ele está dizendo passando pelo vale. Então, como diz o nosso querido, saudoso irmão Lázaro, que está na eternidade com o Senhor, ele dizia o quê? Vou passando pela prova, como? Dando glória a Deus. Eu estou no vale, mas o vale não é morada, o vale não é habitação, o vale não é minha residência, eu estou passando. Se eu estou passando, eu tenho um destino final, eu tenho convicção de algo muito maior que vai acontecer. O plano de Deus, meu irmão, é de te levar a um caminho de vitória, mas você tem que estar alinhado à vontade dEle, você tem que estar alinhado ao plano dEle. Lembra de Elias? Todos conhecem a história de Elias, eu não vou me atentar, me prolongar na história toda, mas no momento lá, que ele vai orar para que venha dessa chuva sobre a face da terra, e eu queria que você tivesse essa visão de águia, visão de Deus na tua vida. A Bíblia diz que Elias vai, pede um moço para ir ver como é que estava o céu, vai lá, e ele está aqui orando, vai lá ver. O moço vai lá, e ele volta com o resultado, tem nada não. Ele ora duas, ele vai orando, e ele ora por algumas vezes, até que ele pede para o moço, vai lá de novo. O moço vai lá, ele olha, não vê nada. Quando ele pensa em voltar, ele vira de novo
que está vendo? Ele chega e fala assim: olha, o céu ainda está do mesmo jeito, mas bem distante tem uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Foi suficiente para o profeta Elias. O que é isso, irmãos? É fé. A fé de que Deus está caminhando com você pelo vale, e que qualquer sinal, ainda que pareça pequeno para muitos, mas se você tem fé e tem a certeza, aquilo é a resposta que você está esperando de Deus. Porque o vale não é o teu destino final, o vale não é o lugar onde você vai morar. Deus não te levou para o vale para você morar lá, mas você está passando. O texto não diz fica no vale, mas o texto diz o quê? Passando pelo vale. Vai passando. E quando Elias vê aquela nuvem, ele alerta. O moço manda falar para o rei: olha, bate em retirada, porque vem vindo chuva aí e com força. O vale, entenda, se você conseguir entender isso, o vale, ele é só uma passagem, porque o meu destino e o teu destino é Sião. É Sião, irmãos. Esse é o lugar onde Deus está nos levando. Mas talvez você está nessa caminhada e está perdendo os propósitos de Deus da tua vida. Não perca o foco, não perca o propósito. Deus vai te levar para Sião. Pastor Josué começou a sua fala: estamos vivendo os últimos momentos, Jesus está voltando, e a qualquer momento nós somos tirados daqui e vamos viver na eternidade. Cada dificuldade que eu e você passa tem um objetivo. Cada dificuldade te fortalecer, acrescentar a sua fé, moldar o teu caráter, te lapidar para coisas grandes que o Senhor vai colocar na tua vida. E você tem que entender. Hoje eu estava pensando, e o Senhor trouxe à minha memória algumas coisas que talvez para muitos parece boba, mas para nós que estávamos vivendo no tempo, Deus sabe que aquilo foi muito precioso. Eu lembro mais ou menos em 2003, 2004, mais ou menos, estávamos lá na Dom Pedro II, e a igreja lá começou uma dificuldade. Nós morávamos lá no CDHU, nada contra, mas a casinha era 4 cômodos. Os nossos tinham móveis que não tinha, parte dos móveis nossos que ficavam para lá de fora. A casa não tinha muro. Aquela dificuldade. Era uma praga de barata, que misericórdia. Às vezes ia vestir o terno, quando de repente eu sentia e eu tirava, era barata que estava aqui dentro do terno. Misericórdia. Uma dificuldade. Aí nós fomos buscar as revistas da escola dominical, eu e minha esposa, lá em Marília, na igreja do pastor Elande Mariano, lá no templo lá, tinha uma livraria lá, nós fomos buscar as revistas da escola bíblica dominical. Quando nós fomos lá, estacionei o carro lá no estacionamento da igreja, nem a pastora ficou no carro, e a gente foi, eu entrei lá dentro, tal, meteu o pastor Elande, aquele negócio todo, peguei as revistas, que nós tínhamos que trazer aqui para o início do trimestre, e quando nós voltamos, eu não tinha observado, mas eu tinha colocado o nosso carro do lado do carro do pastor Elande. Aí de repente, irmãos, talvez você vai crer ou não, mas se você não crer, o problema é teu, o problema é que eu vivi um milagre e pronto, e eu estou vivendo um milagre, é isso que importa. Aí de repente, eu venho de lá e eu vejo a pastora assim, passando a mão no capô do carro, passando a mão, pastor, é loucura. Aí eu olhei e falei assim: o que foi, amor? Ela falou assim: que carro lindo, né? Sim, é verdade, carro bonito mesmo. Mas vamos embora. Eu tinha um Gol 92, aquele quadradinho, um Gol 92. Aí ela olhou e falou assim: um dia Deus vai nos dar um carro desse, e eu já estou tomando posse da minha vitória hoje. Eu olhei para ela e falei assim: amor, nós não temos condições de ter um carro desse, amor.
A gente contou os dinheiros, irmão, para abastecer o carro, para ir em Marília, para buscar a revista da Escola Bíblica Dominical e voltar. A gente não tinha dinheiro, foi contadinho ali, no limite, e não podia passar muito velocidade, querer pisar muito fundo, que aí o carro bebia mais, e aí pronto, aí ia acabar, e era uma humilhação. Para mim, era uma humilhação acabar o combustível do meu carro, era desesperador. Eu falava não, e a gente foi e voltou. Irmãos, passou mais ou menos acho que um ano, não sei se foi tudo isso. Veio um empresário de São José do Rio Preto, amigo do Peron, saudoso Peron, ficou na casa do Peron, e ele fazendo negócio, vendendo um carro, aquele negócio todo. Aí ele viu o meu carro, que tinha sido atropelado por um ônibus, antes de eu vir para cá. E aí ele olhou para mim e falou assim: pastor, vai amanhã, lá na casa do Peron, porque eu vou trocar esse carro do senhor. Eu falei: mas eu não tenho dinheiro, mas eu vou trocar. Eu falei: tá bom, vou lá amanhã então, no sábado. Cheguei, peguei minha esposa, não lembro se o Luiz estava junto comigo, mas provavelmente estava, porque a gente não deixava ele sozinho, difícil. Aí, quando entramos na casa do Peron, tinha 2 carros na garagem, um Gol bolinha, e o outro carro, qual era o outro carro? Um Passat alemão, que era o carro, eu esqueci de falar o nome do carro, né? Era o carro que a pastora viu e passou a mão em cima. O pastor Elano tinha um Passat alemão. E aí tinha do lado direito, eu lembro até hoje, um Gol bolinha, e do lado esquerdo um Passat alemão Bordeaux, a coisa mais linda. E eu já entrei na garagem, que eu falei assim: ele vai trocar, eu não sei o que ele vai fazer, ele mandou vir aqui, e ele vai trocar. Eu fiquei olhando o Gol bolinha, eu olhei, já fui olhar os pneus, como é que estava, não sei o que, eu estou olhando o Gol bolinha, a pastora está lá olhando o Passat alemão. Eu olhei e falei: amor, acorda, não é esse, amor, é esse, acorda, não é esse, é esse. Nossa, mas esse carro é muito lindo. Eu falei: amor, eu já peguei na mão dela, falei: amor, para de criar expectativa, porque é esse carro, aí não é esse, você vai sair frustrada daqui, e Deus está abençoando a gente com esse carro, então parem, por favor, você vai sair frustrado, não vai sair feliz com o que Deus está nos dando. Falei assim para ela, entramos tal, e começamos a conversar. E aí, pastor, o senhor gostou do carro aí na garagem? Eu olhei e falei: ô rapaz, é bonito, os pneus tá bom, que negócio todo tal, não sei o que, mas que ano é o Gol? Aí ele olhou para mim, sorriu e falou assim: Gol? Não é o Gol não, pastor, é o Passat alemão. Irmãos, Deus é lindo. Ele só pegou e falou assim: pastor, pega a chave e me dá aqui a chave do seu carro, e segunda-feira a gente já vê a questão da transferência. Irmãos, Deus nos deu aquele carro, por quê? Porque a minha esposa, na verdade, né, ela acreditou no milagre. Tem irmãos aqui que lembram desse carro, tem, lembra? E aí, irmãos, passaram 2 anos e meio, 3 anos, a gente com o carro, tinha um casal de advogados, de irmãos, casal de irmãos, e ele sempre estava, eu sempre estava lá no Peron, na lanchonete do Peron, em frente ao fórum, e ele sempre falava: ô pastor, mas esse carro do senhor é bonito, e vende ele para mim. Eu falei: não, esse carro não está à venda não. E vende para mim, pastor. Não, esse carro não está à venda. Eu sei que quase 3 anos, 2 anos e meio, 3 anos que eu fiquei com o carro, ele olhou para mim e falou: olha o milagre, coisa linda. Ele olhou para mim e falou assim: ô pastor, a gente vai fazer uma viagem, eu gosto do carro do senhor, vende esse carro para mim. Na hora eu olhei para ele e falei assim, beleza, eu vendo, só com uma condição. Ele falou: qual? Você tem que pagar o mesmo valor que eu paguei. Se você vender pelo mesmo valor, se você comprar pelo mesmo valor que eu paguei, o carro é seu. Ele falou assim: eu pago. Já ali na hora também, eu já passei a chave do carro para ele. A gente, acho que o Perão teve que me levar em casa, e a gente foi e seguimos aí, compramos acho que outro carro, não lembro aí depois qual foi outro carro que eu comprei. Mas sabe o que é lindo? Quem compra um carro hoje, daqui 2 anos e meio, 3 anos, vende o carro pelo mesmo valor. Fala a verdade. Quem que faz isso? Eu e você não podemos, mas Deus faz. Sabe por quê? A promessa dele é eterna. Então eu estou te contando um exemplo aqui, material, mas que para nós foi muito importante na época,
para nós trouxe alegria, acrescentou a nossa fé. Irmão, de lá para cá, irmãos, a gente não parou mais não. Eu e minha esposa, nós vimos, não, Deus é Deus de milagre, e Ele tem prazer em nos abençoar. Sabe o que Deus está falando? Está no vale, mas Deus tem prazer, porque no vale tem fonte de água viva. Então creia em nome de Jesus. O crente que entende o propósito do vale, ele vai caminhar com esperança, ele não vai murmurar, ele não vai amaldiçoar a sua vida. Creia que você está passando. Eu queria que você olhasse para dentro de si mesmo e perguntasse: o que Deus quer me ensinar nesse momento? Irmãos, eu tenho isso muito forte na minha mente. Eu aprendi isso, na verdade, desde criança. Eu aprendi isso desde criança. Por quê? Minha mãe, 5 filhos, viúva, trabalhava praticamente 24 horas. Quando chegava em casa, tinha bagunça, irmãos, tinha arte que estava feita. Minha mãe chegava, não queria saber quem fez ou quem foi. Minha mãe chegava e batia nos 5. Então, quando ela ia bater, era certo, todo mundo ia apanhar. O que eu aprendi? Não adianta fugir. Então eu já ia para frente dela, me ajoelhava e chorava: não, mano, me bate não, mas não sei aquele negócio todo. Eu era o que menos apanhava, porque eu aprendi, não, eu vou deixar aqui, deixa ela bater. Só que acontecia, o meu irmão Denilson e minha irmã Luciana eram os que corriam, cada um corria para um lado. Quem que ela queria? Ficava mais nervosa, irada? Quem? Eram os dois que apanhavam mais. Eu não, ela mal batia em mim. Por quê? Eu aprendi desde criança que quanto mais rápido você aprender, mais rápido você vai sair daquela situação. Com Deus não é diferente. O vale sempre tem um propósito. Entenda isso. Deus não tem prazer, e Ele não prometeu que você vai morar no vale, mas Ele disse que você vai passar pelo vale. Tem que passar, não tem jeito. Então, que você possa entender, o apóstolo Paulo, a igreja de Coríntios, ele vai dizer: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória. Meu irmão, quando Paulo escreve aqui leve e momentânea, ele está nos dizendo que o vale não dura para sempre. Então se alegra no Senhor, porque a minha visão e a tua visão tem que estar aonde? Deus está nos levando para Sião. Há uma promessa. Então o vale não é lugar de habitação, o vale é uma passagem, porque a nossa habitação é em Sião. E Deus, irmãos, está levando a sua igreja. Então levanta os seus olhos, sabe, para o futuro. Olhe com o olhar de Deus, aquilo que Deus tem prometido para a tua vida. Creia que esse tempo de lágrimas que você está passando, ele é rápido, ele tem um tempo, ele tem uma passagem, e essa passagem vai acontecer rápido, se você aprender rápido. O profeta Isaías, ele vai dizer no capítulo 43, o verso 19, ele diz: eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz, não a percebeis? Abrirei um caminho no deserto e rios no ermo. O Senhor, irmãos, Ele não nos deixa presos no vale, tenha essa certeza. Irmãos, eu já passei por muitos vales, irmãos. Eu já passei por muitas dificuldades. E às vezes passo, irmãos. Às vezes passo. Às vezes as pessoas olham para nós que estamos à frente. Às vezes olha para o pastor Josué, pastor Andréia, né? Acha que a gente não passa pelo vale. Passamos também. Não é só para você não. Todos nós passamos por dificuldades. Mas a diferença que eu vejo em algumas pessoas e pessoas, não é só líderes também não. Tem muito líder que às vezes quebra a cabeça. Tem muito líder que às vezes bate a cabeça na parede à toa. Por quê? Porque às vezes não vive o que prega. Se nós estamos ensinando vocês, realmente, né, a ministração que o Senhor trouxe aos nossos corações, que isso é passageiro, por que eu vou me desesperar? Por que, irmãos? O Senhor está dizendo: abrirei um caminho no deserto e rios
no ermo. Deus está dizendo o quê? Que Ele abre portas. Deus está abrindo portas aqui nesta noite. Onde você acha que não vai dar mais, onde você acha que não vai ter mais jeito, Deus está falando que Ele está abrindo portas para você passar, em nome de Jesus. A vitória pode não ser possível, né, do olhar natural. Você talvez visivelmente olhando, você não está enxergando, mas no mundo espiritual, irmãos, a tua vitória ela ganha no mundo espiritual, não é aqui nesse mundo terreno não, é no mundo espiritual que você ganha, é lá que você conquista as tuas vitórias, é lá que você desfruta do melhor de Deus. E é por isso que nós temos que aprender a viver cada vez mais aquilo que Deus já sonhou para nós, aquilo que Deus já prometeu para você. Mas às vezes o vale que traz alguns obstáculos para a tua vida te deixa mais ansioso, te deixa preocupado, te deixa com medo, te deixa talvez com raiva. Vale às vezes vai talvez querendo criar isso em nós. Vence isso, traz os frutos do Espírito. Traz os frutos do Espírito, amor, bondade, longanimidade, traga isso para a sua vida, os frutos do Espírito. Por quê? Porque você só vai alcançar quando estiver buscando e alcançando os frutos do Espírito para a tua vida. A tua vitória é certa, Deus tem prazer. Irmãos, lembra da história de Ana, né? A Ana que era esposa de Eucana, que tinha sua rival Penina, e aquele negócio todo, e a Bíblia diz o quê? Lá em 1 Samuel, que todos os anos, eles iam aonde? Siló, lá, entregar sua adoração, e todo ano, vira ano e entra ano, era a mesma reclamação. Eucana, eu imagino que ele já não aguentava mais, mas um dia foi diferente, um dia Ana entendeu, e o que Ana fez? Ela veio para onde? Para o altar. Ela se posicionou, ela veio para o altar, e naquele dia, que ela tomou uma atitude diferenciada, de adoração, de entrega, ela levou a sua dor para o altar, em oração fervorosa, de entrega, dizendo: Senhor, e tinha propósito na sua oração, tinha propósito. Terça-feira passada, retrasada, eu estava pregando na igreja, eu estava pregando na igreja, e num determinado momento da ministração, eu olhei, e o Senhor me ordenou, não estava nem no meu esboço anotado, porque às vezes é assim, irmãos, eu costumo dizer o que, irmãos? Em ambiente profético, irmãos, tudo pode acontecer, quem crê, vai desfrutar da vitória, das palavras que saem daqui do altar, para alcançar o coração. Quem crê, irmão, desfruta. Por isso que algumas pessoas alcançam vitórias, e outras às vezes ficam olhando quem está do lado, vendo sendo abençoado. Por quê? Porque não creu, porque não acreditou. E eu olhei, peguei e falei assim: olha, Deus está falando no meu coração aqui, você quer alcançar algo para você? Eu lhe pergunto, coloque propósito nisso, coloque propósito. Você está querendo comprar a sua casa? Coloque propósito. Não, a minha casa vai ser lugar de bênção, e eu vou abrir um pequeno grupo. Se você colocar isso no propósito, Deus vai agir rápido, porque é para Ele, não é para você. Eu quero abrir um pequeno grupo na minha casa, então Deus vai me dar uma casa para eu abrir um pequeno grupo. Eu falei: Deus tem pressa, porque é para Ele, não é para você. Então, quando nós queremos algo, irmãos, grande, essa é a pergunta que nós temos que fazer: qual é o propósito? Qual é o propósito? E é pessoal, é de cada um. Irmãos, eu não sabia, mas tem um casal dos nossos líderes adolescentes, que ele fazia o pequeno grupo na igreja, porque a casa dele era muito pequenininha, um quarto só, não tinha espaço. E aí, irmãos, eles estavam buscando, e naquele momento da palavra, um olhou para o outro e falou assim: não, nós vamos então pedir a Deus aqui uma casa maior, para que nós possamos levar o nosso pequeno grupo para a nossa casa. Sabe o que aconteceu?
No dia seguinte, eles tiveram a resposta. Deus abriu a porta de uma casa, 2 quartos, varanda, que negócio, coisa mais linda. E ele já convidou a gente. Amanhã eu vou lá na casa deles, tomar um café na casa deles. Nós vamos orar. E na sexta-feira eu tenho certeza que o pequeno grupo já vai ser lá na casa deles. É propósito, irmãos, propósito. O vale de Ana não foi seu fim, mas foi o palco de milagres, porque Ana colocou propósito no filho, colocou propósito no tempo de crise espiritual, num tempo de adversidade. Ela colocou propósito. Quer desfrutar da vitória de Deus, irmãos, na sua vida? Coloque propósito naquilo que você quer. Coloque propósito. Como é que você quer desfrutar de bênçãos materiais, sendo que às vezes você não consegue nem honrar a Deus com o teu dízimo, a tua oferta, como já foi ministrado aqui hoje? Como? Como que você quer receber a promoção na empresa, se você não consegue honrar a Deus? No mínimo, a palavra do Senhor Jesus diz o quê? Ser fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei. Já ouvi de algumas pessoas: ai pastor, o dia que eu for muito rico, eu vou bancar tudo na igreja. Quando ele for rico, porque com o salário que ele tem, ele não consegue honrar a Deus. Tenho certeza, uma pessoa dessa nunca consegue ser rica. Por quê? Porque Mamão está disputando o lugar de Deus, e Deus não disputa com ninguém. Deus, ele tem que ser primeiro. Deus não tem que disputar lugar, ele tem que ser primeiro, por excelência. Então traga propósito na sua adoração. No vale, Deus vai abrir as portas para você. No vale, Deus vai criar situações que você vai olhar e falar: meu Deus, nem parece que eu passei por esse vale, porque Deus está dizendo que no vale ele vai criar uma fonte. Isso aqui é muito lindo, irmão. Sabe por quê? Porque os rios, eles seguem o seu percurso, mas o que acontece? Qual é o segredo dos rios? Tem uma fonte em algum lugar de águas, que ele vai, água constante, vai jorrando constante, e vai seguindo o seu percurso, não é assim? Só que ao longo do percurso, alguém pode ir lá e desviar o leito do rio, não pode? Né? Nós estamos vendo aí o Rio São Francisco, não é verdade? Aquele grande rio, e ele vai sendo ainda desviado, e vai aí mandando para outras regiões. Só que fonte não, fonte, ela está ali, aonde você está, ela não para. Às vezes o que Deus está querendo dizer para você ele não vai levar você para um rio, mas ele vai te dar uma fonte, que vai jorrar água constante. E eu tenho muita paz no meu coração para ministrar. Eu tenho convicção que o Senhor me trouxe aqui essa noite, porque só Deus sabe como você entrou aqui, só Deus sabe as suas necessidades, mas creia na palavra, creia no poder de Deus, creia, porque esse vale árido, esse vale de Baca, vai se transformar em fontes de água, e você tem que acreditar nisso. O lugar de dor, ele vai agora se transformar em lugar de bênção. Por quê? Porque você entendeu a palavra do Senhor. Irmãos, no sobrenatural, o vale, ele sempre vai ser transformado em altar de vitória. Levante um altar de adoração. Levante. Lembra Jacó? Fugindo do irmão, dormindo no meio da estrada, uma pedra com um travesseiro. Ele tem uma visão, fala: meu Deus, que lugar estranho, que lugar maravilhoso é esse? Ali ele levanta um altar, e ele faz uma oferta de oração diante de Deus. Ali alegra o coração de Deus. Deus, ele tem sondado o coração da sua igreja, e ele quer derramar das suas promessas sobre você. Às vezes você está sofrendo há muito tempo, mas Deus está te falando: olha, o lugar não é morada, é caminho, né? O pranto não é o fim da história. O fim da história é a alegria. O fim da história é estar com o Senhor Jesus. O fim da história é viver uma vida plena, uma vida abundante. Porque o choro, meu irmão, que às vezes você está tendo hoje, ele não pode definir o teu futuro. Não pode. O choro não pode definir o teu futuro. E tem pessoas que estão definindo o teu futuro pela dor que ele está vivendo no momento. Em nome de Jesus, viva um milagre de Deus na sua vida.
esse lugar que está sendo palco da sua dor, será lembrado como lugar de testemunho para a glória de Deus. Olha aqui, irmãos, o que nós estamos vivendo aqui. Olha aqui, se nós tivéssemos lá atrás olhado para as dificuldades, para as nossas dores, talvez hoje isso aqui não seria realidade. Não viva, irmãos, não importa o que você passa, porque o impossível vai se tornar possível na tua vida, pelo poder do nome do Senhor Jesus. Humanamente falando, irmãos, o vale é símbolo de impossibilidade. O vale até pode ser símbolo de possibilidade, mas nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. Nós vivemos por fé. E se nós vivemos por fé, então o Espírito do Senhor, Ele é manifestado em nossas vidas. E quando o impossível, quando o Espírito de Deus é manifestado em nossas vidas, o impossível acontece. Eu quero liberar no seu coração, em nome de Jesus, que essa semana você vai viver o impossível de Deus. O impossível, porque para Deus não há impossível. Você vai viver o seu impossível. Para Deus não há impossível. Para Deus tudo é possível, irmãos. Tudo é possível ao que crê. Creia em nome do Senhor Jesus. Creia em nome do Senhor Jesus. Agora, irmãos, quando eu olho para a história de Ana, eu vou ver uma mulher que, ao longo de tempos, ela vinha para Siló oferecer sua adoração, juntamente com seu esposo. Mas ela vinha com um tempo de muita amargura. Mas aquele dia, Ana entendeu o plano e o propósito de Deus. Mas ela vem para o altar, e ela vem para o altar diferente. Mas ela vem ainda com as mesmas lágrimas. Só que essas lágrimas agora não estão sendo perdidas lá fora. Agora essas lágrimas estão aonde tem que estar. Irmãos, Deus não desperdiça nenhuma lágrima dos seus filhos. Deus não desperdiça. Sabe aquele momento que você está orando e às vezes as lágrimas vêm copiosamente sobre os seus olhos e você começa a chorar muito na presença do Senhor. Domingo passado eu estive ministrando uma palavra na igreja, porque na segunda-feira eu estava orando na igreja, no nosso culto de oração, e eu comecei a lembrar de algumas pessoas na igreja, e eu comecei a interceder a Deus por elas, e na medida que eu intercedia por elas, eu comecei a chorar copiosamente no altar, e era muito choro, eu não conseguia formar palavras sobre as pessoas, aquilo estava na minha mente, e o Senhor me entregou uma palavra para que eu estivesse pregando na igreja, e eu sei que foi um tempo de cura. Irmãos, há poder na intercessão, irmãos, há poder na intercessão. Então quando você vier, venha para o altar, mas traga as tuas lágrimas para o altar. O altar é o lugar onde tudo acontece, irmãos. Altar, irmãos, é o lugar onde nós abrimos nosso coração. E quando eu falo de altar, irmão, não estou dizendo somente aqui. Hoje nós estamos aqui e aí entendemos, colocamos como nome aqui um altar. Mas altar de sacrifício, irmãos, era o lugar onde os nossos patriarcas iriam fazer sacrifícios mesmo. Mas nós estamos em um culto e nós entendemos que esse lugar é um lugar onde a Shekinah de Deus, ela paira neste lugar. Eu sinto o cheiro de Cristo aqui nesta noite, eu sinto o bom perfume de Cristo aqui nessa noite, eu sinto o Espírito de Deus visitando pessoas aqui nessa noite, porque Deus viu a tua lágrima, Deus viu a tua dor, e Ele está dizendo para você: traga no altar. Altar, irmãos. Ana entendeu que não adianta todo ano chegando e falando: eu não aguento mais, eu quero ter filho, eu quero ter filho, eu quero ter filho, eu não aguento mais, a ponto de Elcana dizer: não sou eu melhor do que 10 filhos? Elcana está dizendo: eu te trato com tanto amor, tanto carinho,
eu te dou a porção dobrada, e isso não é suficiente. Mas só Deus sabe a dor que a Ana, ela estava passando. Só que enquanto ela ficava indo, sempre no caminho, eu não aguento mais, eu não aguento mais. Talvez até hoje você tenha vindo aqui ao longo da sua vida, sua caminhada: Senhor, eu não aguento mais, eu estou cansada. Senhor, até quando esse vale? Senhor, até quando essa dificuldade? Hoje, dá um fim nisso em nome de Jesus, e traga essa insatisfação. Irmão, não tem problema de falar para Deus como você se sente não, irmãos. Tem não. Ah, Senhor, eu estou com raiva, eu estou com ódio. Senhor, eu preciso perdoar, me ajuda. Irmãos, traga para o altar, fala com Deus, irmãos. Fala, porque Deus sabe, irmãos. Deus sabe. Mas você precisa entregar no altar. Porque quando o cristão, quando o crente, ele semeia a sua dor no altar, Deus devolve em vitória. Traga no altar, semeia no altar, com angústia, a sua aflição. Irmãos, eu já vivi tempos muito difíceis, de muitas angústias na minha vida, e todos vocês sabem, eu já dei esse testemunho. As minhas maiores dores, as minhas maiores dificuldades, é quando envolve os meus filhos ou a minha esposa. Essas são as minhas maiores lutas, as minhas maiores dores. E quantas vezes, no ápice das nossas lutas, que nós passamos lá em Botucatu, com o meu filho Pedro, quantas vezes, eu chorando em casa, de joelho dobrado, eu falava assim: Senhor, eu não quero ir para a igreja. Falava assim com Deus: Senhor, eu não quero ir para a igreja. Senhor, eu não quero pregar. Senhor, eu estou mal, Senhor. Senhor, há um vazio dentro de mim, de preocupação, de medo, de incerteza. Senhor, eu não durmo mais em paz. Senhor, eu não aguento mais, eu não os quero. E ali, irmão, sabe o que é lindo? É que quando eu pensava que eu estava ainda continuando reclamando, o Espírito do Senhor veio sobre mim. Quando o Espírito de Deus veio sobre mim, irmãos, eu já queria estar na igreja. Eu já estava com a palavra no coração, e eu falava: essa palavra está queimando o meu coração, essa palavra está ardendo no meu coração. Agora imagina, se eu não entrego isso no altar antes, como é que talvez eu estaria entregando essa palavra no culto? Será que estaria alcançando os corações? Então eu tenho aprendido isso, irmãos. A vitória está diante dos teus olhos, só que você não está enxergando. A vitória que Deus já preparou para você está diante de você. Lembra de Agar? Quando está fugindo com Ismael, desesperada, Agar vai, deixa o filho Ismael a um tipo que tinha acabado comida, tinha acabado água, e ela estava já quase que desidratada, praticamente quase que morrendo. Ela deixa o menino a um tiro de um arco de flecha, para morrer, porque ela não aguenta mais ouvir o choro da criança, e ela não tem o que fazer. Recentemente nós vimos aí, não sei se vocês acompanharam, uma mãe com uma criança de 2 anos e um outro, acho que de 6 ou 8 anos de idade, e eles ficaram à deriva em um barco, ficaram, não sei, acho que, sei lá, alguns dias, e essa mãe ficou uns 3, 4 dias, bebendo a própria urina, e amamentando os 2 filhos. Poucas horas em que encontraram aquele barco, aquela mãe havia morrido, e os 2 filhos agarrados à mãe, chorando desesperado, né, com a mãe, mas aquela mãe, uma mulher guerreira, 3 ou 4 dias, bebendo a própria urina, para dar leite para os filhos, para eles não morrerem. E Agar vive isso. Não é muito para mim. Ela deixa o menino, e aí quando ela deixa o menino, o que acontece? Deus vai lá, o menino está chorando, mas Deus visita Agar e fala assim: ei mulher, levanta, abre teus olhos aí, ó, porque o milagre está na tua frente. Está na tua frente, pega a criança, tem promessa sobre ele também. Pega a criança, vem aqui. E ali Agar construiu
uma cidade ali, e aquele menino cresceu e constituiu família naquele lugar. Irmãos, a tua vitória está diante dos teus olhos. Que nesta noite o Espírito de Deus possa abrir os teus olhos espirituais, porque o milagre não vai vir de longe, mas o milagre está pertinho de você, pertinho. Eu sinto pelo Espírito de Deus. O deserto não foi o lugar do fim. O deserto foi o lugar onde Deus abençoou aquela família. E o Espírito do Senhor agora está abrindo os teus olhos para que você entenda. Traz para o altar. Traz para o altar. O salmista ele vai dizer que nesse salmo há uma chuva de Deus. E essa chuva de Deus ela vai encher os tanques. E quando eu comecei a pensar nisso, veio ao meu coração. Por quê? Porque nós precisamos nos encher. Lembra quando Deus usa o profeta para falar com aquela mãe, com os filhos, que tinha uma dívida, os filhos estavam para ser levados, para poder pagar a conta, e o profeta fala o que para ela? Vai lá e pega o que? Vasilhas vazias, muitas, pegue bastante. E ela então com os filhos vão para os vizinhos e pega bastante vasilhas, e enche a casa a ponto que não tem mais espaço. E ela então começa e vai enchendo. Mas para acontecer aquele milagre, ela teve que pegar as vasilhas. Entenda, o Espírito de Deus quer te encher, porque talvez aí na frente vem vindo uma tempestade mais forte. Talvez desse vale que você está passando, você não está morando, vai vir uma tempestade mais forte, e você precisa estar o quê? Cheio. A bênção não será apenas suficiente, mas a bênção de Deus ela vai ser abundante. Eu gosto, sempre quando eu vou parabenizar as pessoas, eu gosto de falar isso. Olha, vida abundante em Cristo Jesus. Porque ali, irmão, já envolve tudo, envolve tantas coisas, aquilo que a pessoa está pedindo. Então, se enche, deixa a chuva de Deus aí cair sobre você. Vai ouvindo a palavra, vai praticando ela ao longo da semana. Foi falado aqui, o pastor Josué, domingo passado, trouxe um texto para reflexão ao longo dessa semana, para que hoje você pudesse estar adorando. Eu pergunto, você refletiu sobre isso? Você foi ruminar sobre isso? Mas eu quero que vocês possam ruminar sobre esses salmos. O salmo de número 84. Pensa, por quê? Porque a promessa de Deus nunca é de gota em gota, mas a promessa de Deus é janelas abertas. Aleluia, janelas abertas. E eu vejo Deus aqui derramando bênçãos, abençoando vidas em todas as áreas segundo a tua necessidade. Então entenda, Deus ele sempre vai nos ensinar que nós precisamos entender o que? O tempo de Deus, irmãos. Deuteronômio capítulo 28, 12 vai dizer assim: o Senhor abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar a chuva à tua terra no seu tempo. E Joel vai falar de duas chuvas, a chuva serôdia e a chuva o quê? Temporã. Ou seja, a chuva que vai dar início ao plantio, não é verdade? Que vai dar início. A segunda chuva é para quê? É para dar sustentabilidade para aquilo que foi plantado. Agora, irmãos, Deus, o teu Deus, o nosso amado Jeová, Ele governa as estações, Ele governa as estações espirituais. Nós precisamos entender as estações que estamos vivendo, porque às vezes você pode estar vivendo uma estação de plantio, mas você quer colher nessa estação, e se você fizer isso, você não vai colher, porque a estação que Deus está te levando, ela é de plantio, você tem que plantar. Então, entenda, Deus vai sempre trabalhar com esses detalhes. O nosso papel então qual é, pastor? Discernir as estações. Discernir as estações. A nossa fé, ela precisa estar alinhada ao relógio de Deus, meu irmão. Eu atropelei bastante, até entender isso, irmãos. Eu atropelei, e às vezes eu até ainda dou aquela
tentado, às vezes atropelando, mas o Espírito de Deus vem, me dá aquele chacoalhão, opa, não é tempo de colher, é tempo de plantar, né? Se volta então para esse tempo, e a gente vai ajustando as expectativas com as estações do céu, a gente vai ajustando, a ansiedade ela vai se aquietando, não é assim? Porque a ansiedade ela está te levando, está te consumindo por dentro, mas quando você entende o tempo de Deus, a ansiedade ela vai se aquietando, seu coração ele vai se reorganizando ao cronograma de Deus. Eu quero ser um instrumento de Deus, um profeta do Senhor nessa noite, e profetizar aí um alinhamento de tempos, um alinhamento com os céus, um alinhamento com a vontade de Deus, que venha a chuva certa, no tempo certo, na sua vida, a chuva serôdia e a chuva temporã, porque o sobrenatural de Deus, ele vai vir sobre a sua vida, em nome de Jesus, vai no amém? Aleluia. Quando eu olho para a palavra do Senhor, eu vou ver, eu falei de Elias sobre a nuvem, mas quando você olha para a vida de Elias, você observa que Elias, mesmo quando ele desafiou os profetas de Baal, Elias ele faz o que? Ele organiza, ele vai organizar o altar, ele vai organizar o que? A fé, ele vai organizar o que? O seu alinhamento com Deus, e ele vai dizer, Senhor, tudo isso aqui está acontecendo, é para glorificar o teu nome. Elias entende disso, irmãos, traz essa excelência, esse princípio no seu coração, e você vai viver o milagre sobrenatural de Deus. Eu vejo aqui em nome do Senhor Jesus, uma nuvem do tamanho da mão de um homem surgindo sobre cada família que aqui está em nome de Jesus, porque vem vindo chuva sobre a sua casa, vem vindo chuva sobre a sua família. Amplie seus tanques, ore por tempos de Deus, ore clamando a Deus, aprenda a confessar a palavra, aprenda a orar a palavra, irmãos. Nós temos um segredo aqui diante de nós, aprenda a orar a palavra, aprenda a confessar a palavra, porque a nossa força, irmãos, não vem de nós mesmos, a nossa força não vem do nosso conhecimento, a nossa força não vem da nossa influência, a nossa força vem de Deus, é de Deus que vem a nossa força. Se coloque em pé em nome de Jesus. Como diz o pastor Luciano, subirá, pastor Josué, para vocês acharem que está terminando. E hoje lá na igreja eu tive um insight na hora, pastor Josué, que foi assim, muito bom. Eu pedi para o povo ficar em pé, eu já fiquei falando um pouquinho mais. Aí eu olhei e falei assim, vamos chamar o Ministério de Louvor. Aí ele falou assim, agora acaba, tem mais um pouquinho ainda. Não, mas eu quero orar com você. Eu quero chorar com você. Irmãos, essa nossa vida de pastor, às vezes não é fácil a nossa caminhada, porque às vezes, irmãos, tem situações em nossas vidas que a gente se depara com situações de irmãos, de membros da igreja, que a gente não tem o que falar, mas a gente sabe chorar, a gente sabe abraçar e chorar. E eu vejo isso assim, um poder muito grande. Só que entenda uma coisa, tem pessoas aqui que estão estacionadas, sua vida está travada, sua vida às vezes você tem falado consigo mesmo, eu não aguento, minha vida é quando que eu vou sair desse deserto? Guarde isso no seu coração, pare com essas indagações em nome de Jesus, e traga isso algo na sua mente, no seu coração. Eu estou de passagem nesse deserto, eu estou de passagem nesse vale, aqui não é minha habitação, aqui não é minha morada, aqui é um lugar que eu estou passando, e eu vou aprender logo, porque Deus tem coisas grandes para ministrar na minha vida. Então eu queria que você entendesse em nome de Jesus. Sabe, irmãos, eu olho para a história de Josué, e tem uma situação na vida de Josué que me incomoda muito. Na verdade,
São duas situações, mas eu vou falar de uma aqui agora. Às vezes a gente lê a Bíblia, a gente romantiza muito a Bíblia. A gente olha a Bíblia, acha que tudo é bonitinho, tudo não. Deus nunca escondeu, né? Deus nunca escondeu o pecado dos seus líderes, dos patriarcas. Mas uma história de Josué, acho que lá em Josué capítulo 13, não lembro ao certo, a Bíblia vai falar que 13, 14 ou 15, um desses capítulos, a Bíblia vai falar que Deus chama Josué para uma conversa. Irmãos, não é Josué que está falando com Deus. Deus vem e chama Josué para uma conversa. E naquela conversa, ele leva para um lugar e ele mostra a terra e falou assim: Josué, você andou pouco. Era para você ter andado mais. Você já pensou, irmãos, no final da sua vida, da sua caminhada cristã, e Deus olhar e chamar a sua atenção e falar assim: olha, você pregou pouco, você falou pouco de mim, era para ter falado mais. Você andou pouco, era para ter andado mais, porque Deus havia feito uma promessa para Josué, que aonde ele colocasse as plantas dos pés, o Senhor estaria dando para ele por herança, sabe? Nesta noite o Senhor está te chamando para caminhar um pouco mais. Nessa noite o Senhor está pedindo para você parar de olhar para a sua dor e parar de chorar nos cantos, mas chorar no altar, porque o altar é onde acontecem os milagres do Senhor. Eu queria, em nome de Jesus, estar orando por você. Eu sinto Deus aqui nesta noite. Eu sinto o Espírito de Deus aqui, renovando pessoas aqui nesta noite. E eu queria convidar já o Ministério de Louvor, para nós adorarmos o Senhor com louvor. Mas eu queria que você saísse do teu lugar. Você que ouviu essa palavra, você que, né, está olhando para essa situação e falou assim: eu preciso sair desse vale. Eu queria, em nome de Jesus, eu sei que o Espírito do Senhor tem falado com pessoas aqui. Eu queria que você saísse do teu lugar e viesse aqui à frente, em nome de Jesus. Há uma unção de Deus. Quem despreza as pequenas coisas, irmãos, não vive o milagre. Quando nós convidamos aqui, irmãos, não é para humilhar, constranger ninguém, não é para isso. É porque eu entendo, irmãos, ao longo dessa minha caminhada cristã, quantos milagres eu tenho visto no altar, quantos milagres eu tenho vivido, né? Às vezes eu estou lá em casa, irmãos, e como eu sou pastor da igreja, eu tenho a chave da igreja. Quantas vezes, Júnior, eu vou lá para a igreja, eu ajoelho lá no altar, lá na frente, aqui ó, e eu debruço ali na frente do altar, e ali eu começo a chorar. Eu começo a chorar ali, e eu vejo como que Deus acalma o meu coração. Mas eu queria, em nome de Jesus, que você entendesse que há uma unção de Deus aqui, há uma autoridade de Deus aqui nesta noite. E quem crê, irmãos, quem crê vive milagre. Mas eu queria te pedir, em nome de Jesus, fecha os olhos. Oh Espírito do Senhor, oh Espírito do Senhor, Espírito do Senhor, eu quero te pedir, em nome de Jesus, em favor dos teus filhos e tuas filhas que aqui estão no altar, Senhor. Deus, tu conheces as necessidades de cada uma delas. Oh Senhor, tu sabes a angústia, a aflição, e o Senhor tem sondado os corações, Pai. Pai, em nome de Jesus, Senhor Jesus, muda esse cenário. Senhor, muda esse cenário, muda, Senhor, essa história, Pai. Tuas filhas estão aqui crendo, ó Deus, elas creem no milagre do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, muda. O Senhor tem visto a dor, a aflição, a angústia. Pai, em nome de Jesus, eu profetizo, ó Deus, um tempo de abundância, ó Deus querido, um tempo de restauração, Senhor. Traz restauração, Pai, pelo poder do Teu nome, Senhor Jesus. Traz, ó Deus querido, a cura. Há pessoas aqui que precisam ser curadas na alma, Jesus. Há pessoas aqui que estão amarguradas, Pai. Eu quero profetizar em nome de Jesus, cura física, Pai, em nome de Jesus. Eu vejo a Tua glória aqui neste lugar. Eu vejo a Tua presença aqui neste lugar. Eu sei que o Senhor tem sondado os corações.
Eu sei que o Senhor tem visto, ó Deus, a necessidade de cada um dos teus filhos e tuas filhas, Pai, e eu profetizo em nome de Jesus. Deus, abre o céu, Senhor. Deus, como o Senhor me trouxe aqui para dizer, eles não estão morando no vale, mas eles estão passando. E eu quero profetizar, ó Pai, em nome de Jesus, que eles já estão saindo com a vitória, para a glória do teu nome, Senhor, para a glória do teu nome, Pai, pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus. Jeová Rafá, Jeová Jireh, eu quero profetizar pelo poder do nome de Jesus, Pai, nenhuma lágrima é esquecida no teu altar, nenhuma lágrima é desperdiçada no teu altar, Pai. Aqui estão, ó Deus, mulheres, homens, com lágrimas derramando diante do teu altar, porque, Deus, estão com o coração sincero e quebrantados. Pai, eu profetizo pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do teu nome, porque os céus estão abertos. Deus, eu quero ministrar em nome de Jesus, que teus filhos e tuas filhas estão alinhados com a tua vontade, alinhados com o teu plano. Eu quero profetizar, ó Pai, pelo poder do nome de Jesus. Desce com tua glória, Senhor. A tua glória está aqui sobre a igreja. Visita teus filhos, tira a aflição, a tristeza, Senhor. Pai, eu quero repreender em nome de Jesus. O teu Espírito me faz agora neste momento para repreender o medo. Pai, há pessoas aqui que estão aprisionadas pelo medo, medo de avançar, medo de conquistar, medo de se entregar na tua presença. Pai, eu repreendo todo medo pelo poder do nome de Jesus, porque o medo, ele é paralisante, ó Deus. Deus, tira o medo agora, pelo poder do nome de Jesus. Espírito do Senhor, Espírito da verdade, Deus, restaura, fortalece, pelo poder do nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Aplaudam o Senhor Jesus, em nome de Jesus, aleluia. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado.